pessoal, vamos para a nossa última aula de processo de trabalho, revisão por questões, para você gabaritar essa OAB e matar esse inimigo que se chama FGV. Vamos lá! Olha só, vamos falar das ações especiais, começando com uma questão do exame 12. Pedro realizou um acordo em reclamação trabalhista, que moveu contra seu ex-empregador, conferindo quitação quanto ao extinto contrato de trabalho e, em contrapartida, recebeu, no ato da homologação judicial, a quantia de R$ 2.500 em espécie. 10 dias depois, Pedro arrependeu-se de ter aceitado a transação, entendendo que a quantia recebida seria inferior à que faria jus. Considerando as circunstâncias do caso e de acordo com o entendimento legal e jurisprudencial, assinale a alternativa correta. A. Pedro poderá ajuizar a ação rescisória no prazo de 2 anos, cujo prazo se inicia 8 dias após a homologação do acordo. B. Pedro poderá ajuizar a ação anulatória buscando o desfazimento do ato jurídico. C. Pedro nada poderá fazer, pois houve o trânsito em julgado, impedindo recursos, além do que o motivo apresentado não autoriza ação rescisória. E D. Pedro poderá ajuizar nova ação, postulando outros direitos que não aqueles postulados na ação que redundou no acordo, permitindo a dedução dos R$ 1.500 recebidos. Também temos aqui uma questão que abarca várias questões de processo do trabalho. Vejam só, nós falamos já que quando um empregado ajuiza uma reclamação, quando uma parte ajuiza uma ação, vou dar um exemplo aqui do empregado ajuizando uma reclamação trabalhista. Sempre, sempre, sempre ela é alvo do princípio da conciliação. Ou seja, é obrigatório o juiz fazer a proposta conciliatória. Vimos o artigo 764, vimos o artigo 846, 850, vimos também o artigo 852E da CLT, vimos também a súmula 259 do TST. Beleza, artigo 831 também da CLT. Então, vimos aqui 764, 846, 850, também 831, 852E e súmula 259 do TST. Isso aqui tudo da CLT. Nós vimos já tudo isso, porque eu falei para vocês que quando o juiz faz um acordo e ele é homologado, o juiz faz a proposta de acordo, é aceita pelas partes e esse acordo é homologado, primeira coisa que você tem que pensar, faz coisa julgada material, vai na matéria, é 269 do CPC. Tem lá, quando as partes transigirem. Então, faz coisa julgada material. Segundo, da quitação plena e geral do contrato de trabalho. Todo o contrato de trabalho ele é quitado, salvo as verbas expressamente ressalvadas. Então, ainda que aquele empregado tenha ajuizado uma ação pedindo 10º, férias e aviso, ele quitou tudo. Se ele acordou, se ele fez um acordo nessa ação e não apresentou nenhuma ressalva, haverá quitação plena e geral do contrato de trabalho. Ou seja, ele não poderá ajuizar depois nem horas extras, que não foi alvo dessa ação. Por quê? Houve a coisa julgada, ok? Então, esse acordo, outra coisa que a gente tem que saber, além de que é coisa julgada material, além que da quitação plena e geral ao contrato, ele transita em julgado na data da sua homologação. Por que ele transita em julgado na data da sua homologação? Porque não cabe recurso desse acordo. A súmula 100 vai dizer isso do TST, que não há ali interposição do recurso, conforme o artigo 831 da CLT, por isso que ele transita em julgado na data da sua homologação. Então, não tem espaço de tempo ali para o trânsito em julgado, uma vez que da data da homologação haverá o trânsito em julgado. Além disso, nós vimos também sobre acordo que
ele só poderá ser impugnado pelas partes via ação rescisória, de acordo com a súmula 259 do TST. Essa ação rescisória, ela vai estar no artigo 485 do CPC e também 836 da CLT. Vai dizer lá que a ação que já transitou em julgado, ou seja, que não tem a possibilidade de recurso, ela pode ser alvo de rescisão judicial quando houver violação à coisa julgada, violação de lei federal, o juiz foi impedido ou totalmente incompetente e assim vai. São possibilidades que tem lá no CPC. Salvo engano, são 11 possibilidades. Então, você vai dar uma olhada lá. Lá, em nenhum momento tem dizendo que cabe ação rescisória pelo arrependimento das partes. Não cabe ação rescisória pelo arrependimento das partes. Então, nesse caso específico, a gente tem que verificar que o empregado que ajuizou a ação e entabulou o acordo, ele arrependeu-se. Vejam o que diz a questão, ó. Pedro realizou um acordo que moveu contra seu ex-empregador, conferindo quitação quanto ao extinto contrato de trabalho, ou seja, ele quitou tudo. E, em contrapartida, recebeu no ato da homologação R$ 2.500 em espécie. 10 dias depois, Pedro arrependeu-se de ter aceitado a transação, entendendo que a quantia recebida seria inferior à que faria jus. Considerando as circunstâncias do caso e de acordo com o entendimento legal e jurisprudencial, assinale a correta. Pedro poderá ajuizar a ação rescisória? Por quê, gente? Não! Porque a ação rescisória não é possível pelo arrependimento. É um caso muito grave que tem que observar a rescisória. O arrependimento da parte não é um deles. A gente tem que observar os requisitos lá no artigo 485 do CPC. No prazo de 2 anos, cujo prazo se inicia 8 dias após a homologação do acordo. Não! Se fosse possível uma ação rescisória nesse caso, ela começaria a contar na data posterior à homologação do acordo, súmula 100 do TST. Por quê? Como não tem prazo para interpor recurso, ele transita em julgado na data da sua homologação. Então, essa questão, a letra A, está errada por várias questões erradas. Ó, poderá ajuizar ação rescisória? Não. Prazo de 2 anos? Ok. Cujo prazo se inicia 8 dias após a homologação do acordo? Não. B. Pedro poderá ajuizar ação anulatória buscando desfazimento do ato jurídico. Não, gente, a ação anulatória, ela não é possível de impugnar uma decisão que já foi transitada em julgado. A única ação que é possível para reverter uma decisão na Justiça do Trabalho, para modificar, reformar, é a ação rescisória. A ação rescisória serve para rescindir as decisões que transitaram e julgaram. E aí, nessa ação rescisória, eu preciso ter o trânsito em julgado e ter ocorrido a coisa julgada material, ter ido na matéria da questão, ok? C. Pedro nada poderá fazer, pois houve o trânsito em julgado, impedindo recursos, além do que o motivo apresentado não autoriza a ação rescisória. Essa é a correta. D. Pedro poderá ajuizar a nova ação, postulando outros direitos que não aqueles postulados na ação. Não, eu falei para vocês que o acordo judicial da quitação plena e geral do contrato de trabalho, ó, J132 SDI 2. Então, ele dá a quitação plena e geral. Não, se ele já quitou lá, ele fez o acordo e de verbas diferentes e não ressalvou, ele quitou todo o contrato de trabalho. E ele ajuizar uma nova ação equivale ali a afronta a coisa julgada que já houve pelo Judiciário Trabalhista. Ok? Beleza? Simbora, vamos lá. Vamos lá. OAB, exame 13. Rômulo impetrou mandado de segurança contra ato praticado por juiz do trabalho que teria violado um direito seu, líquido e certo. Por descuido, Rômulo deixou de juntar os documentos pertinentes indispensáveis.
Verificando o equívoco, o relator deverá, de acordo com a jurisprudência consolidada do TST, a. conceder prazo improrrogável de 10 dias para o impetrante sanar o vício, sob pena de indeferimento da petição inicial. B. Prosseguir normalmente no trâmite processual, pois a matéria não pode ser conhecida de ofício. C. Indeferir a petição inicial de plano e extinguir o processo sem resolução do mérito. D. Solicitar à autoridade coatora que, juntamente com as informações que serão prestadas, envie cópia dos documentos faltantes. É até engraçado, né, gente, essa letra aqui, D. Vejam só, o mandado de segurança é uma ação constitucional que vai estar no artigo 5º, inciso 29 e 70, que serve para amparar direito líquido e certo, não observado por habeas corpus ou habeas data. Então, vejam só. Precisa ser também de uma autoridade coatora. Ele também é regido pela Lei 12.016, de 2009. Ele é possível no processo de trabalho? Sim, é possível no processo do trabalho. E uma grande novidade trazida pela Emenda Constitucional 45 de 2004 é que ele pode ser julgado na vara do trabalho, quando se tratar de decisões ali fora da Justiça do Trabalho, da fiscalização do trabalho. Então, se você quiser discutir um ato da fiscalização do trabalho que feriu seu direito líquido e certo, esse mandado de segurança começará na vara do trabalho. Mas, se o ato ali que foi alvo de mandado de segurança é do juiz do trabalho, a competência para impetrar o mandado de segurança é no TRT. Assim como o ato dos próprios desembargadores e servidores do TRT, quem julga o próprio TRT. Mas, se a autoridade coatora é um dos ministros do TST, quem vai julgar esse mandado de segurança é o próprio TST. Então, vara julga mandado de segurança impetrado em face de contra atos da fiscalização do trabalho, TRT julga mandado de segurança em face de atos do juiz do trabalho e também do próprio TRT, e o TST julga atos do próprio TST, aqui, ensejadores da impetração do mandado de segurança, ok? Outra coisa interessante que a gente tem que saber é que esse mandado de segurança, ele serve no processo do trabalho para uma situação muito interessante, que é a da súmula 414 do TST. Nós vimos que na Justiça do Trabalho não há recorribilidade da decisão interlocutória. Então, se, por exemplo, um juiz do trabalho, um juiz da vara, mandar antecipar os efeitos da tutela, não existe nenhum tipo de recurso cabível. Então, observando esse requisito, observando esse nosso princípio de recorribilidade, o TST sumulou dizendo que se a antecipação de tutela ocorrer antes da sentença, caberá a impetração de mandado de segurança. Então, ó, reclamação trabalhista, pediu uma antecipação de tutela, o juiz deferiu, como não tem recurso cabível, pode a parte que teve ferido seu direito líquido e certo, aqui o reclamado, impetrar um mandado de segurança para o TRT. Tenham cuidado que se essa antecipação de tutela ocorrer na sentença, não caberá mandado de segurança, porque cabe recurso. E sempre que couber recurso, jamais haverá a possibilidade de mandado de segurança, tá? Então, o mandado de segurança não pode ser impetrado quando houver recurso para impugnar aquela decisão. Também não é cabível o mandado de segurança quando houver o trânsito em julgado da ação. Isso também não é possível, ok? Então, beleza. Se está lá tramitando o mandado de segurança no TRT, sobreveio a sentença dessa reclamação aqui, que é a ação principal, o mandado de segurança perde o objeto dele. Súmula 414 do TST.
Também é interessante a gente falar sobre a súmula 417, que vai falar sobre a execução provisória e execução definitiva. Claro, estamos falando de mandado de segurança. Gente, a execução provisória é aquela que está pendente de recurso. Porque os nossos recursos, eles têm efeito meramente devolutivo, não tem efeito suspensivo. O que quer dizer isso? Quando eu tenho uma ação que tramita e está ali dependendo de um recurso que tem efeito meramente devolutivo, eu posso chegar até o juiz que é competente para fazer a execução e dizer, juiz, faça a minha execução provisória, e essa execução provisória vai tramitar normalmente. Quando eu tenho uma execução provisória, ela deve ser menos gravosa para o executado. Por que menos gravosa? Porque está dependendo de um recurso, e esse recurso pode mudar tudo. Então, quando uma execução é provisória, ela não segue aquele rol preferencial de penhora, que tem lá no 655 do CPC. Primeiro dinheiro, depois bens automóveis, depois bens móveis, imóveis e assim vem. Por quê? Porque ela é menos gravosa para o executado, o que quer dizer que o executado pode escolher o bem a ser penhorado. Então, imaginem vocês que um oficial de justiça chega até aqui na minha empresa, que eu sou dona, imaginem, e diz, Kelly, você está sendo processada, você sabe disso, e tem uma execução provisória. Eu digo, ok, seu oficial, eu sei disso. Mas, como é uma execução provisória, eu quero que o senhor faça a penhora aqui desses computadores, desse ar-condicionado, do nosso câmera aqui, o Manuel. Não, Manuel não, eu volto atrás. Então, eu pedi para ele penhorar esses bens. Quando eu pedi para ele penhorar esses bens, ele levou o mandado de citação em penhora lá para o juiz. E o juiz falou assim, o quê? A Kelly, ela indicou esses bens para penhora? Não, não quero. A Kelly é rica. Vamos lá para a conta bancária dela? Quando ele desconsidera esses bens que eu indiquei e vai para a minha conta, caberá a impetração do mandado de segurança. Por quê? Porque eu, como parte, numa execução provisória, eu como executada, tenho o direito líquido e certo que essa execução seja menos gravosa para mim, uma vez que tudo pode ser modificado. Claro, gente, se eu indiquei bens a penhora, se eu não indiquei e o juiz foi lá e bloqueou minha conta, não tem que se falar em direito líquido e certo. Do mesmo modo que se for uma execução definitiva, tem o rol preferencial, então se o juiz desconsidera esses bens que eu indiquei e vai na minha conta, não há que se falar em afronta ao direito líquido e certo também, ok? Lembrem-se também que nós já falamos aqui da súmula, 418 do TST. 418, que vai dizer que o juiz não é obrigado a homologar acordo. Então, sendo uma faculdade dele, se ele se negar a homologar o acordo, não caberá impetração de mandado de segurança. Do mesmo jeito que se ele não antecipar os efeitos da tutela, não caberá mandado de segurança, porque é uma faculdade desse juiz, ok? Pode bloquear conta salário lá na execução trabalhista? Não, cabe mandado de segurança, orientação jurisprudencial 153 da SDI 2. Não pode bloquear conta salário, ainda que seja R$1, R$2, 5%, 10%, não cabe a penhora em conta salário aí no processo de trabalho. Agora, é possível a penhora no faturamento da empresa? É possível, então não caberia mandado de segurança OJ 93, também da SDI 2. Então, voltando aqui para a nossa questão, a história foi que houve impetração de um mandado de segurança, mas a parte não juntou os documentos necessários para a propositura. O que o relator tem que fazer? Vejam, gente, quando se impetra um mandado de segurança, deve-se colocar todos os documentos necessários, uma vez que a prova nessa ação é prova pré-constituída, não tem dilação probatória. Desta feita, o posicionamento é que, como a parte sabe que é indispensável para o ajuizamento da ação
a juntada desses documentos, não haverá dilação, prazo, para que ele apresente os seus documentos para a propositura dessa ação. Veja o que nos diz a súmula 415 do TST. Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, inaplicável se torna o 284 do CPC, quando verificada na petição inicial do mandamos a ausência de documento indispensável ou de sua autenticação. Esse artigo do CPC vai dizer que quando verificado a falta de algum documento, o juiz deve abrir prazo de 10 dias para que a parte apresente esse documento. Mas o TST diz o seguinte, olha, como a parte sabe que é indispensável para a propositura, ele não vai abrir o prazo de 10 dias para a apresentação desses documentos necessários, não. Ele já vai indeferir aí de imediato. Então, a nossa questão correta seria a letra C, que diz indeferir a petição inicial de plano e extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que a súmula 284, a súmula 415 determina que não há essa obrigação do juiz, não é possível, uma vez que a súmula, a parte, sabe o que vai ali ter que juntar nos autos do processo para que o seu MS seja verificado. Então, vamos lá? Plínio, empregado da padaria Pão Bom, insatisfeito com o trabalho, procurou seu empregador pedindo para ser mandado embora. O empregador aceitou sua proposta, desde que tudo fosse realizado por intermédio de um acordo na Justiça do Trabalho, motivo pelo qual foi elaborada a ação trabalhista pedindo verbas rescisórias. No dia da audiência, as partes disseram que se conciliaram, mas o juiz, ao indagar Plínio, compreendeu que estava ocorrendo a decisão não homologar o acordo, para hipótese e assinar a opção correta. O que nós falamos, gente? Que o juiz não é obrigado a homologar o acordo, súmula 418. Lembram disso? Essa questão cai bastante. Porque você pode pensar, professora, mas não é um princípio, o princípio da conciliação? Por que o juiz vai se negar? Gente, porque as partes podem estar em conluio ou até mesmo o empregador querendo se beneficiar da situação do empregado para diminuir as verbas trabalhistas. Então, nesse caso, o juiz não é obrigado a homologar o acordo e não tem impetração de mandado de segurança de jeito nenhum. Posicionamento da súmula 418, como eu já falei para vocês. Então, A, Plínio deverá impetrar MS para obter a homologação do acordo? Não. A, B, homologação do acordo é faculdade de juiz que poderá não homologá-lo. Letra correta, letra B. C, sendo a conciliação um princípio do processo do trabalho, deverá o processo ser remetido para outra vara para homologação por outro juiz. Não, gente, olha que afronta. D, Plínio deverá interpor reclamação correicional para obter homologação de acordo. Também não. A correição é quando há ali uma confusão processual que não caiba recurso. Então, não é o caso, ok? Então, gente, mandado de segurança, vimos aí todas as observações que nós anotamos, as súmulas, orientações jurisprudenciais, né? A letra da lei também. Vimos também a ação rescisória, que vimos esses procedimentos. Ações especiais, ainda nós temos ação de cumprimento, no artigo 872, que vocês vão ver lá com o professor Disseu, e o inquérito para apuração da falta grave, que é uma ação lá do artigo 853 da CLT, inquérito para apuração da falta grave. Ela é de legitimidade apenas do empregador, quando o empregador quer demitir, mediante ali a prática de uma justa causa, um empregado estável. Então, o empregado estável, qualquer um, professora? Não, vamos falar daqui a pouco. O empregado estável, ele pratica uma justa causa, mas ele tem a prerrogativa legal de apenas ser demitido mediante o ajuizamento de uma ação na Justiça do Trabalho. Essa ação,
ela só tem legitimidade o empregador. E ela vai ser ajuizada em prazo decadencial de até 30 dias a partir da suspensão do empregado. Sendo que essa suspensão do empregado é uma faculdade aí do empregador. Ele suspende se ele quiser, ok? Quem são esses empregados estáveis que só têm direito a ser demitido mediante ajuizamento de um inquérito? Primeiro deles, dirigente sindical. Dirigente sindical, gente, só pode ser demitido mediante ajuizamento de inquérito, tá? Então, lembrem lá da súmula 379, 369 e artigo 543 da CLT. O estável decenal é aquele que tem 10 anos na empresa, foi retirado observado pela Constituição Federal de 88, mas aqueles que já tinham o direito adquirido continuaram, se fosse da sua opção. Também, o empregado eleito diretor de cooperativa também tem direito, lembrando que o suplente não tem essa prerrogativa de estabilidade e prerrogativa aí de inquérito. E, por fim, os membros do Conselho Nacional da Previdência Social. Esses 4 tipos de empregados, eles só podem ser demitidos mediante, primeiro, a prática de justa causa, tipificada lá no 482 da CLT, que vocês estão estudando com o professor Rogério Renzetti, e segundo, mediante o ajuizamento desse procedimento especial com até 6 testemunhas para cada lado, que é o inquérito para apuração da falta grave, ok, gente? Então, vão com isso na cabeça na hora da prova, que vai fazer toda a diferença, ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso curso aí de resolução de questões, né, para uma revisão de processo de trabalho. Eu realmente torço aqui para que você consiga passar nessa primeira fase, para vir aqui para a segunda fase e também passar, gente, rumo à vermelhinha. Vocês têm tudo para vencer aí essa banca. Então, é estudar, é sentar, é fazer questões anteriores para que você saiba o estilo da sua banca, saiba o que ela pede. Então, lê súmula, lê OJ, lê lei seca e que você vai estar pronto para essa prova, pronto para ter a sua aprovação aí em mãos, ok? Lembrando que eu estou à disposição de vocês, tanto na minha fanpage, professora Kelly Amorim, como no meu e-mail, profkamorim@gmail.com. Eu estou à disposição de vocês no que precisarem. Nós estamos também fazendo uma segunda fase linda, maravilhosa, completa. Eu, professor Disseu Medeiros e o professor Rogério Renzetti. Nós te esperamos na segunda fase. Ah, professora, eu não gosto muito da sua área. Isso é um pecado mortal. Mas se não tiver jeito, você pode ir também para os nossos excelentes professores em todas as áreas aí da segunda fase. Ok, pessoal? Então, até mais. Espero vocês na segunda fase e boa prova. Tudo de bom para vocês.